Numa época em que a homossexualidade era vista como doença e falar disso em público era um sonho dos mais inviáveis e proibidos, estes homens foram corajosos o suficiente para levar suas vidas íntimas assumidos, pelo menos para os amigos. Além disso, foram verdadeiros pioneiros e deixaram uma marca indelével na cultura brasileira. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns ícones do cinema clássico nacional. Amácio Mazzaropi foi um dos primeiros grandes comediantes brasileiros e um dos únicos artistas a fazer fortuna com filmes no país. Ele também foi um dos casos raros de artista que viveu só de arte. Começou no circo aos 14 anos e aos 23 já rodava ao lado dos pais com um teatro itinerante, ganhando nome e relevância. Entre 1946 e 50, fez sucesso nas rádios, onde cantava e contava piadas, o que levou a ser chamado para a TV, se tornando o primeiro humorista da televisão brasileira. Em 1951, sua fama era tanta que foi parar na Companhia de Cinema Veracruz e estreou nas telonas com o filme Sai da Frente. Já em 1959, Mazzaropi arriscou e fundou a própria produtora, a Pan Filmes, por onde lançou 32 longas, a maioria trazendo seu personagem mais emblemático, o Jeca Tatu, inspirado no livro de Monteiro Lobato. Em 2013, foi lançado o documentário Mazzaropi, de Celso Sabadin, o primeiro a decifrar por completo o artista que fez uma fortuna de 30 milhões de dólares ao levar mais de 200 milhões de pessoas para os cinemas. Além de desconstruir alguns mitos em torno dele, finalmente foi trazido a público algo que na intimidade Mazzaropi nunca escondeu: sua homossexualidade. Marli, atriz que trabalhou com ele, diz que Mazzaropi, apesar de mesquinho e solitário, abre aspas, era um doce e fechado, porque no fundo queria colo, talvez por ter sido homossexual. David Cardoso, galã da época, acrescenta que Amácio foi pra cama com vários atores, que mais tarde se tornaram galãs e famosos da mídia nacional. Infelizmente, o documentário de Sabadin ficou restrito a festivais e sescs, e o jornalista admite ter ficado com medo de expor a sexualidade do astro. É o tipo de questão que pensamos que, se não abordássemos, nos chamariam de falsos moralistas. E se você aborda, corre o risco de ser chamado de sensacionalista em pleno século XXI, ressaltou numa entrevista. Mazzaropi fazia questão de ser assumido para funcionários e amigos, mas em público dizia ter uma paixão platônica por Hebe Camargo. Ainda assim, não teve filhos biológicos, mas adotou 5 e faleceu em junho de 1981, aos 69 anos, de câncer, se tornando uma lenda da nossa cultura. Mauro Fátio Gonçalves nasceu em Minas Gerais, mas ficou conhecido pelo nome Zacarias. Aos 23 anos, abandonou um curso de arquitetura para focar em programas de humor e novelas na rádio, até ser convidado por Manuel de Nóbrega para se mudar para o Rio, em 1963. Lá começou a fazer sucesso pelas emissoras de TV, até chamar a atenção de Renato Aragão, que já havia criado Os Trapalhões em 1966 na TV Excelsior. Quando eles se reúnem na TV Tupi em 76, ao lado de Mussum e Dedé, se tornam o quarteto mais icônico do Brasil. Logo são contratados pela TV Globo, onde ficam por 30 anos, se tornando o programa de comédia de maior duração da TV, segundo o próprio livro dos recordes. Por encarnar um tipo folclórico de sua cidade natal, um personagem mais tímido e engraçado, Zacarias se torna aquele com mais apelo entre as crianças. Ainda assim, gostava de ser assumido entre amigos e colegas, o que não impedia de sofrer com um preconceito. Tanto que em uma das famosas brigas com o grupo, Didi falou: "Não preciso deles, posso fazer a mesma coisa tendo um cachorro, um macaco e um veado." Desde 2019, Rafael Spaca tenta obter financiamento para lançar o documentário Trapalhadas Sem Fim,
onde aborda esse lado de Zacarias. Internamente, o Zacarias era declaradamente bissexual. Um dos integrantes do elenco de apoio falou que tinha dias que ele entrava com um homem na Globo e saía com uma mulher, normalmente sem qualquer problema, conta um dos produtores. Zacarias foi casado por 15 anos com a dubladora Selma Lopes e namorou até a cantora Valesca, mas terminou com um homem que cuidou dele até seus últimos dias, depois que o astro se isolou após ser acometido pelo HIV. A Globo chegou a se oferecer para pagar um tratamento nos Estados Unidos, mas Zacarias preferiu se cuidar de forma natural por motivos religiosos, falecendo em 1990 aos 56 anos. Sua morte gerou grande comoção, mas por ser uma figura ligada ao público infantil, pouco se sabe sobre seu último parceiro, e essa parte de sua vida é ignorada e atacada até hoje. E as pessoas até hoje têm essa questão, ficam com raiva. Você tá, como que é? O cara não tá vivo aqui para se defender e tal. Mas assim, quando você é jornalista, historiador, então se eu for falar do descobrimento do Brasil, eu não posso falar porque o Pedro Álvares Cabral não veio aqui para dar a versão dele, você entendeu? Assim, o cara é uma pessoa pública. Então, você está conversando, e eu tive esse cuidado de entrevistar as pessoas que trabalharam diretamente com eles. Então, não é achismo. Ele tinha uma vida discreta, os três sabiam disso, entendeu? Tanto é que quando ele ficou na casa dele, o cara que ele namorava ficou cuidando dele. Ari Fontoura nasceu no Paraná em 1933 e sempre se envolveu com arte, trabalhando no circo, montando teatro amador e atuando em radionovelas, onde acabou se destacando e dirigiu telenovelas e apresentou shows de televisão em Curitiba. Só aos 31 anos, decide se mudar para o Rio de Janeiro, no exato dia do golpe militar de 64. Mas ainda nesse ano, conseguiu entrar para a peça Mister Sexo, no lugar do ator Graça Mello, que então consegue para ele seu primeiro papel na Globo, na série Rua da Matriz, em 1965. Depois, ele ingressa em programas de humor, até estrear em sua primeira novela, Passo dos Ventos, em 68, e desde lá atuou em quase 50 novelas, 20 filmes e dezenas de peças. Seu marco se dá em 1970 na novela Assim na Terra como no Céu, ao se destacar como costureiro Rodolfo Augusto, uma das primeiras representações de um homem gay na televisão. Claro que ficou mais conhecido por seu vilão Baltazar Câmara, o lobisomem de Saramandaia e Silveirinha de A Favorita. De novo, sua sexualidade foi bem guardada e Ari Fontoura nunca se casou e sempre evitou o tema filhos em entrevistas. Mas em 2008, para a revista Quem, ao contar seu início de carreira e como foi cantor em bordéis aos 18 anos, deixou escapar. Conheci um sujeito como Dodge, um cafajeste que me levou para um lugar de aconchego, se referindo ao personagem de Murilo Benício. Em 2020, numa live no Instagram, a atriz Maria Zilda soltou de vez. Por isso que eu conto antes. O Ari Fontoura me ensinou isso. E aí, o fato é que um dia a gente foi para a sala de atores para passar o texto. Aí estão passando o texto e ele olhou para mim e falou assim: eu sou viado. Com o texto do amor, ele falou assim: o quê? Ele disse: não, antes que digam para você, digo eu sou viado. Mesmo sem nunca ter estudado para ser ator, Ari conta com mais de 70 anos de carreira, prêmios de melhor ator no currículo e até milhões de seguidores no Instagram. Aos 22 anos, Raul Cortez desistiu de ser advogado para seguir no ramo artístico, o que fez a família lhe rejeitar, a ponto de seu pai nunca ter visto Raul atuando. Em 1956, estreou profissionalmente no teatro, onde vai se consolidar como um dos grandes nomes da nossa dramaturgia, aparecendo em 66 peças em toda a sua carreira.
As mais marcantes foram Os Monstros, de 1968, onde interpretou uma travesti, e em 69 fez o primeiro nu do teatro brasileiro com O Balcão. Ele apareceu pelado de novo 10 anos depois com Rasga Coração, como um ex-militante comunista, o que era irônico, já que Raul era comunista na vida real. Em 63, ele até tentou entrar para o Partido Comunista, mas foi rejeitado e acusado de burguês e homossexual. Isso porque nunca fez questão de ocultar sua orientação. Em uma entrevista à Veja de 1980, ele falou abertamente sobre ser bissexual, dizendo: "Atração é uma coisa que está no ar. Ninguém pode impor que a gente vai gostar só de homens ou transar só com mulheres." Apesar da relevância no teatro, o ator só foi reconhecido nacionalmente com quase 50 anos com o sucesso de seu personagem em Água Viva, novela de 1980 da Globo. "Era pra eu morrer por volta do 30º capítulo, e eu só morri antes do fim da novela", contou ele. Isso porque o ator sempre foi contra fazer novelas, pois na época da ditadura achava que elas serviam como arma de manipulação, ao contrário do teatro. Ao todo, fez 20 novelas, a primeira em 1966, além de 6 minisséries, 28 filmes e levou 5 Molières, a mais importante premiação do teatro brasileiro. Raul Cortez foi casado com a atriz Célia Helena e com a modelo Tânia Caldas, e morreu em julho de 2006, aos 73 anos, devido a um câncer. Não é de hoje que o Brasil possui seus ícones LGBTQIA+, vários assumidos bem antes de Cássia Eller e Cazuza, por exemplo. Sendo um dos países mais homofóbicos do mundo, a questão é que muitos fatos sobre essas figuras foram ocultos e se perderam com o tempo. E aqueles que procuram resgatá-los, se aprofundando em suas vidas e sexualidade, curiosamente são atacados por aqueles que dizem que isso não importa, revelando que o fato de se incomodarem prova que no fundo importa bastante sim.